Olá, estimados amigos paroquianos, um bom dia. Hoje, neste sábado, dia 5, nós comemoramos novamente o terceiro dia de nossa novena e hoje, às 19 horas, convido você a participar conjunto, né? E após a novena nós temos a nossa noite do pastel e um showzinho de prêmios para a gente brincar. Então, reserva essa data e venha participar com a gente. No Evangelho de hoje, Jesus vai dizer que nós precisamos nos alegrar porque os nossos nomes estarão escritos no céu. A palavra de Jesus para nós hoje ensina justamente aquilo que nós devemos buscar, uma vida empenhada em fazer a vontade de Deus, para que nós possamos também escutar do Senhor, né, aquilo que Ele disse aos seus discípulos: fiquem alegres porque os vossos nomes estarão escritos no céu. Por isso que esses discípulos, 72, voltam cheios de alegria e voltaram com entusiasmo, contando que expulsaram demônios, curaram doentes, tantas coisas eles fizeram. E Jesus disse para eles: isso não é essencial, o essencial é a sua alegria. Alegria em servir o reino de Deus. Então nós devemos ser felizes. E o tema tratado, né, hoje ele é muito belo para mim e para você, né? Ele vai trabalhar primeiramente a missão considerada pelos discípulos como uma vitória na luta contra o demônio, contra o mal, contra a perseguição. E a segunda vitória sobre Satanás, que evidencia a nossa capacidade de vencer o mal que é no mundo. Então, por isso que é uma verdade suprema. O inimigo ele pode até parecer que ele está ganhando, que ele está na frente, mas sobre o mal ninguém consegue vencer. Deus sempre vence o mal. O bem sempre vencerá o mal. Ah, padre, mas às vezes as coisas parecem que estão difíceis. Eu sei que está difícil. Mas tem situações somente o bem vence o mal, mas na hora certa, no tempo certo. Então, somos chamados para que nós sejamos neste mundo felizes, né? E aqui é que nós devemos nos pautar, porque não é porque o demônio obedece, né? Não é porque Deus nos deu a autoridade, não é porque nós devemos ser felizes, não por causa disso, mas por causa que nós temos um lugar no reino dos céus, porque os nossos nomes estão escritos lá. É por causa disso, não é por aquilo que nós fazemos muito, né? Já dizia esses dias que Deus não está preocupado com o nosso fazer, mas está preocupado com o nosso amor. E outra situação que nos dá esse Evangelho é que são nos pequenos, ou seja, nos pequenos detalhes, né? Naqueles que têm um coração de criança, um coração aberto ao mistério da verdade de Jesus Cristo, que louva e com o dom concedido que Deus dá aos pequenos, ou seja, então não é nas grandes coisas, né? É voltar, nós celebramos, né, dia 1º Santa Teresinha, nas pequenas coisas, né? Pequenas ações que nos levam a experimentar o amor de Deus. E Jesus nos ensina isso, por quê? Porque do contrário, a gente vai viver um orgulho, uma vaidade, uma soberba. Isso vai ofuscar aquilo que não é o objetivo que Deus quer de nós, que é a santidade, que é uma vida eterna com comunhão com o Senhor. Por isso, é no amor do Pai, né, na comunhão com o Espírito Santo, nesse amor com Jesus, que nós devemos estar irradiando, ou seja, erradicando a nossa vida em Deus. Por quê? Porque a força vem disso. A humildade destrói o mal, né? Não é soberba, não é gritaria, não. A humildade destrói o mal, o silêncio destrói o mal. Então isso é importante para a gente. Então não é orgulho, não é essa soberba, não é essa vaidade, não é o nosso ser superior que vai destruir o mal. Não, pelo contrário. Na humildade e na pequenez. Então nossa alegria tem que estar nisso. Do contrário, nós seremos homens tristes, amargurados, né? Porque nós não conseguimos entender a vontade de Deus. Então que Deus nos dê a graça hoje de nós fazermos o quê? Fazermos esta vontade. Nos alegrarmos que nosso nome está escrito no coração de Deus, sim. Mas que nós possamos o quê? Com a nossa vida, com o nosso dom, com a nossa família, com nossos trabalhos, nos alegrar em levar Jesus, em servir a Jesus nos nossos irmãos e irmãs. Fiquem felizes por causa disso, né? E que o Senhor Deus nos ajude, né, a saber que eu e você teremos os nossos nomes escritos no céu, porque a nossa alegria, devemos ser felizes, não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Deus já nos tem nos dado, a garantia da eternidade. Nossos nomes estão escritos no céu. Porém, para manter isso, é necessário o quê? A humildade, o silêncio, né, e fazer bem aquilo que Jesus tem nos chamado. Um bom abençoado dia, que Deus abençoe você.